A esposa do pastor é uma pastora? Qual o papel da esposa do pastor dentro da igreja? Este é o tema do nosso último vídeo sobre o ministro da palavra. Às vezes tem expectativas sobre a esposa do pastor. Às vezes expectativas não realistas. Que a esposa do pastor deveria funcionar praticamente como a pastora, ou talvez a pastora das mulheres. Então tem um pastor sobre os homens, ou sobre a igreja como um todo, e a esposa dele, às vezes tem essa expectativa que ela vai pastorear as demais mulheres. Essas expectativas podem ser agravadas, especialmente se a igreja já teve outro pastor, e sua esposa realmente funcionou nessa capacidade, ou ensinando as mulheres, ou dando ensino na escola dominical, ou esse tipo de coisa. O que a Bíblia diz sobre isso? O principal princípio bíblico que nós queremos pensar é sobre o chamado da esposa do pastor, a vocação dela, como sendo de esposa, ou no caso dela tendo filhos, de mãe. A Bíblia não diz nada sobre a esposa do pastor ter um ministério distinto. Isso não existe na Bíblia, muito menos ela ser chamada pastora. 1 Timóteo 3, versículo 11, nessas qualificações bíblicas para o presbítero e diácono, no meio delas se menciona as mulheres. O que é implícito é que se fala da mulher do diácono ou da mulher do presbítero. Aí diz assim, da mesma sorte quanto as mulheres, no caso, nesse contexto, as mulheres dos diáconos, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ou seja, que são mulheres piedosas. Este é o chamado, a vocação para a esposa do diácono, para a esposa do presbítero, para a esposa do pastor. Tito 2, versículos 3 a 6, possivelmente fala especificamente das esposas dos presbíteros. Ele diz, Tito 2 fala dos homens mais velhos, que no grego literalmente é os presbíteros, então é uma questão de interpretação. Ele está falando de homens idosos na igreja ou está falando de presbíteros? A palavra grega é presbíteros. E aí logo diz depois presbíteras. No caso, literalmente no grego, significa as mulheres mais idosas. Mas possivelmente se refere ali às esposas dos presbíteros. Aí diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aqui, então, se vamos falar de um ofício da esposa do pastor, o ofício dela é esposa e mãe. E com esse ofício, ela pode servir a igreja também, encorajando as outras mulheres também no seu ofício de esposa e de mãe. Via de regra, então, o ofício da esposa do pastor não é nada diferente de que qualquer outra esposa. Se o pastor é um homem casado, isso é porque ele precisa de uma esposa. Ele não precisa de uma auxiliadora, no caso de uma pastora. Ele precisa de uma esposa. Se ele tem filhos, os filhos precisam de uma mãe. Então, de modo algum, a esposa de um pastor deveria negligenciar este primeiro chamado de cuidar de seu marido, de cuidar de seus filhos. Ela não deveria abandonar isso porque ela entende que tem algum ministério que justifique abandonar o primeiro chamado. Isso não significa que ela não deve servir na igreja. Não, pelo contrário, todos os membros deveriam servir na igreja de acordo com os seus dons. Então a esposa do pastor também deve ser ativa na igreja. Deveria participar dos estudos,
deveria talvez ensinar as crianças, se ela tem esses dons, como junto com outras mulheres. Ela só não tem nenhum ministério especial de esposa de pastor. Ela não recebeu este chamado, não foi ordenado para isto. Ela é um membro da igreja que deveria servir a igreja com os dons que Cristo deu a ela. Se ela quiser participar em outros ministérios especiais, no caso, outros ministérios dentro da igreja, como os demais membros da igreja, ela faz isso como membro. Nós já vimos em Tito 2, versículos 3 a 6, que a orientação básica dela é para o marido e para os filhos. E o ministério dela, que ela vai ter na igreja, vai ser caracterizado principalmente pelo mesmo, ensinando as mulheres mais novas a amar os maridos e cuidar dos filhos. Existem muitos outros ministérios também dentro da igreja que qualquer outra mulher também pode e deve contribuir. Tem uma abundância de oportunidades de servir a igreja. Tem momentos de ensinar as crianças, organização de eventos, visitação aos outros membros, especialmente os idosos, os solitários, os pobres, cuidado de órfãos ou de crianças necessitadas da rua, apoio nas escolas cristãs ou no homeschooling, dando ajuda para as mães que estão muito ocupadas em homeschooling. Talvez tenha uma mulher que é formada em literatura e ela pode visitar as casas dos outros irmãos, contribuindo com uma aula, dando aula de literatura, talvez fazendo isso online, ou de matemática, ou de qualquer outra área. Resumindo então, ela deve servir a igreja. Ela deve servir como qualquer outra mulher deve servir, como qualquer outro membro deveria servir a igreja. Lembrando que as regras gerais sobre as mulheres também aplicam-se à esposa do pastor. Que regras gerais estou falando? As regras que a Bíblia aplica às mulheres. 1 Timóteo 2, versículo 12, Paulo diz: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Muitas igrejas modernas, evangélicas, violam essa regra, tendo não somente o pastor, mas o pastor casal. O casal que está lá na frente, ensinando a igreja. Aqui tem regras para mulheres e regras para os homens. Tem a regra bíblica que o homem é chamado para a liderança e não a mulher. Paulo continua dizendo, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, a Bíblia é claríssima que mulheres não devem ser pastoras. Isso é um princípio bíblico, um princípio fundamentado na própria criação. Deus fez o homem para ser cabeça do lar e assim também para funcionar na liderança da igreja. É uma inversão da ordem bíblica quando a igreja coloca mulheres na frente, dirigindo a igreja ou ensinando a igreja no ofício de chamado pastora. A igreja deveria honrar a esposa do pastor lá como honra todas as outras esposas. Ela não é, nesse sentido, mulher especial na igreja. Ela deveria amar e abraçar esta vocação que ela tem como esposa e, se Deus permitir, como mãe.